Existe um momento que todos nós vamos experimentar, o momento do qual ninguém pode escapar, o momento que define nosso destino eterno e, no entanto, é o momento do qual menos falamos, do qual temos mais ignorância, do qual sentimos mais medo de encarar com honestidade, e esse momento é a primeira hora depois da morte. Esses primeiros 60 minutos críticos quando a alma se separa do corpo e começa uma jornada que vai determinar onde passará a eternidade. Hoje eu quero revelar algo que pouquíssimas pessoas sabem, algo que a igreja tem ensinado durante 2000 anos, mas que raramente é pregado dos púlpitos, porque é desconfortável, porque é inquietante, porque nos obriga a encarar nossa própria mortalidade e o estado real de nossas almas. Mas você precisa saber disso. Você precisa entender exatamente o que vai acontecer nessa primeira hora depois da sua morte, porque essa compreensão pode mudar completamente como você vive hoje, como se prepara, como enfrenta cada decisão, sabendo que um dia, talvez mais cedo do que pensa, você vai estar nesse processo. Fique até o final, porque é lá que vou revelar a chave fundamental para você se preparar adequadamente para esse momento inevitável. Deixa eu começar te contando algo que me marcou profundamente há alguns anos. Fui chamado para administrar os últimos sacramentos a um homem de 82 anos que estava morrendo. Era um homem que havia vivido o que o mundo chamaria de vida bem-sucedida. Rico, respeitado, com família grande, com conquistas impressionantes, mas quando cheguei ao seu quarto no hospital, o que vi nos olhos dele não era paz, era terror absoluto. E quando me aproximei, ele agarrou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão fraco e sussurrou: "Padre, estou com medo, não sei o que vem depois, não estou pronto. Vivi tantos anos e agora que está aqui, percebo que não estou preparado para isso." Aquela confissão desesperada de um homem no leito de morte me quebrantou, porque vi nele o que vejo em tantas pessoas que passam décadas evitando pensar na morte, se distraindo com 1000 ocupações, vivendo como se fossem ficar aqui para sempre. E então, quando finalmente chega aquele momento inevitável, percebem aterrorizadas que não têm ideia do que esperar, que não estão preparadas espiritualmente, que desperdiçaram suas vidas construindo castelos de areia que agora vão desaparecer, enquanto suas almas enfrentam o encontro mais importante de toda a existência. Administrei os sacramentos, falei do amor e da misericórdia de Deus. Rezamos juntos e, eventualmente, ele encontrou um pouco de paz antes de partir, algumas horas depois. Mas aquela experiência me deixou com uma convicção profunda. Preciso ensinar as pessoas sobre a morte, sobre o que realmente acontece, sobre como se preparar, porque a ignorância sobre esse tema está custando almas, está deixando pessoas completamente despreparadas para o momento mais crucial de sua existência. Então deixa eu te levar, passo a passo, minuto a minuto, se fosse possível, através do que a teologia católica, a experiência dos santos, os testemunhos de pessoas que tiveram experiências de quase morte e a revelação divina nas Escrituras nos ensinam sobre essa primeira hora crítica depois da morte. Primeiro você precisa entender algo fundamental. A morte não é o final, é uma transição. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Seu verdadeiro eu, sua essência, sua identidade, sua consciência, tudo isso é sua alma imortal, que Deus criou diretamente, que soprou em você no momento da sua concepção e que vai existir para sempre, eternamente, sem fim. O corpo é temporário, é um veículo maravilhoso que Deus te deu para experimentar esta vida material, mas eventualmente esse veículo se desgasta, adoece, deixa de funcionar e nesse momento a alma tem que se separar dele. E essa separação, esse momento preciso da morte, é descrito por pessoas que estiveram clinicamente mortas e voltaram como uma experiência de liberação assombrosa. De repente você está fora do seu corpo. Você o vê embaixo de você como se fosse um observador externo. E há uma sensação de leveza, de liberdade das limitações físicas que você tinha. Não há mais dor. Não há mais as restrições do espaço e do tempo como você as conhecia. Sua consciência está mais clara, mais desperta, mais viva do que nunca esteve enquanto estava no corpo. E isso coincide perfeitamente com o que a igreja ensina.
porque a alma é de natureza espiritual, não está limitada pelo material, e quando se liberta do corpo, experimenta uma forma de existência completamente diferente, mais real em certo sentido do que a existência corporal que conhecemos agora. Mas aqui é onde começa o processo realmente crucial, e onde a maioria das pessoas tem ideias completamente equivocadas, influenciadas por filmes, por esoterismo, por ensinamentos falsos que circulam até mesmo entre católicos que deveriam saber melhor. Nos primeiros momentos, depois da separação da alma do corpo, há um período que poderíamos chamar de orientação, onde a alma está processando o que acabou de acontecer. E neste momento, segundo múltiplos testemunhos de experiências de quase morte e segundo ensinamentos de místicos como Santa Faustina, aparece o anjo da guarda da alma. Seu anjo da guarda que esteve com você desde o momento da sua concepção, que te protegeu durante toda a sua vida, que intercedeu por você constantemente, que lutou contra os demônios que tentavam te destruir. Esse anjo agora se torna visível para você pela primeira vez, de uma maneira completamente clara. E há testemunhos de pessoas que descrevem esse encontro como algo profundamente comovente. Ver finalmente aquele ser de luz que sempre esteve ali, mas que você nunca pôde perceber com seus sentidos físicos limitados. E o anjo da guarda tem uma função específica neste momento. Ele está ali para te guiar, para te proteger nesse trânsito, para levar sua alma para onde ela precisa ir. Porque você precisa entender algo crucial. No momento da morte, há uma batalha espiritual que se trava por sua alma. Os demônios que estiveram tentando te destruir durante toda a sua vida fazem uma última tentativa desesperada de te reclamar como deles, de te arrastar para o inferno com eles, e isso não é mitologia medieval. Isso está baseado nas Escrituras. No livro de Judas menciona-se que quando Moisés morreu, houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e o demônio sobre o corpo de Moisés. E os padres da igreja ensinavam que, no momento da morte, há o que chamavam de pedágios espirituais, uma espécie de alfândegas espirituais, onde os demônios apresentam acusações contra a alma, tentando provar que tem direito de reclamá-la baseando-se nos pecados que ela cometeu durante a vida. E aqui é onde seu anjo da guarda atua como seu defensor, apresentando suas boas obras, seus atos de fé e caridade, os sacramentos que você recebeu, as orações que fez, tudo o que pode contrarrestar as acusações demoníacas. É literalmente uma batalha legal, espiritual, que está sendo travada por seu destino eterno. E o resultado dessa batalha depende enormemente de como você viveu, se morreu em estado de graça ou em pecado mortal, se há méritos suficientes em sua vida para contrarrestar as dívidas de seus pecados. E deixa eu ser muito claro aqui: se você morre em estado de pecado mortal, sem arrependimento, sem confissão, os demônios têm uma reivindicação legítima sobre sua alma. Você escolheu rejeitar Deus. Você escolheu o pecado grave sabendo que era pecado. E essa escolha livre tem consequências eternas. Seu anjo da guarda não pode te salvar se você mesmo rejeitou a salvação que Cristo te ofereceu. E nesse caso, o que vem depois desses primeiros momentos é a condenação eterna, o inferno. A separação permanente de Deus, que é a própria definição do inferno. Mas se você viveu em graça, se lutou contra o pecado, ainda que tenha caído às vezes, se buscou perdão na confissão, se tentou sinceramente seguir a Cristo, ainda que imperfeitamente, então seu anjo da guarda tem com que te defender. E os demônios são derrotados, são expulsos e sua alma é levada em direção à luz, em direção a Cristo, em direção ao julgamento particular. E isso me leva ao evento mais importante dessa primeira hora, o julgamento particular. A Igreja ensina claramente que imediatamente após a morte, cada alma experimenta um julgamento individual diante de Cristo, onde se determina seu destino eterno. Não é o julgamento final que virá no fim dos tempos, quando todos os corpos ressuscitarem. Esse é um evento público, universal. O julgamento particular é imediato, é pessoal, é só entre você e Cristo. E este julgamento não é como os julgamentos humanos, onde há argumentos, apelações, atrasos. É instantâneo em certo sentido.
embora a experiência subjetiva da alma possa parecer durar mais, porque o tempo já não funciona como aqui. É mais como uma iluminação total, uma revelação completa, onde você vê sua vida inteira com perfeita claridade, com a luz da verdade absoluta de Deus. Santa Faustina, que teve visões sobre esses mistérios, descreve que no momento do julgamento particular, Cristo se apresenta a você não com o aspecto sofredor da crucificação, mas glorioso, ressuscitado, cheio de majestade. E sua presença é tão intensa, tão pura, tão santa, que automaticamente revela tudo o que há em sua alma. Nada pode se esconder diante dessa luz. Então você experimenta algo que muitos místicos descreveram, uma revisão completa da sua vida, mas não como lembrar eventos passados, e sim como revivê-los com uma consciência completamente nova. Você vê cada ação que fez, cada palavra que disse, cada pensamento que teve, mas agora os vê com os olhos de Deus, com compreensão perfeita de todas as consequências de todo o bem e todo o mal que cada uma de suas ações causou. E o mais impactante, você experimenta o efeito de suas ações nos outros a partir da perspectiva deles. Se machucou alguém com suas palavras, sente a dor exata que essa pessoa sentiu. Se traiu alguém, experimenta a devastação que causou. Se foi cruel, sente a crueldade como se tivessem feito com você. Mas também se amou alguém, experimenta a alegria que trouxe. Se ajudou alguém, sente a gratidão e o alívio que causou. Se foi instrumento de Deus para abençoar outros, vê toda a cadeia de bênçãos que se expandiu a partir daquela ação. E nesta revisão de vida, que pode parecer durar horas, embora objetivamente seja instantânea, você fica completamente exposto. Todas as suas motivações secretas são reveladas, todas as suas hipocrisias são desmascaradas, todas as suas justificativas e desculpas evaporam diante da verdade absoluta. Você vê seus pecados tal como são, sem a capacidade de minimizá-los ou racionalizá-los como fazia em vida, e essa visão é devastadora. É como um fogo que queima tudo o que é falso em você. Mas você também vê a misericórdia de Deus de uma maneira que nunca pôde ver em vida. Vê todas as vezes que Deus te protegeu de perigos que nem conhecia. Vê todos os momentos em que Ele te deu graça após graça, oportunidade após oportunidade de se arrepender e mudar. Vê como te amou incondicionalmente apesar de seus pecados, como nunca deixou de te buscar, mesmo quando você fugia dele. E essa visão simultânea do seu pecado e da misericórdia dele cria uma experiência que é ao mesmo tempo a maior dor e alegria mais profunda que a alma pode experimentar. E depois desta revisão de vida, que alguns teólogos chamam de iluminação da alma, vem o julgamento em si. E aqui há algo crucial que muitos não entendem. Cristo não precisa pronunciar uma sentença verbal como um juiz humano. Sua própria alma, vendo agora com perfeita claridade quem você realmente é, o que escolheu durante sua vida, em que estado morreu, julga a si mesma. Você mesmo se coloca onde corresponde segundo suas próprias escolhas livres durante a vida. Se você viveu em graça, se amou a Deus, ainda que imperfeitamente, se lutou contra o pecado, ainda que às vezes caísse, se buscou perdão quando falhou, então sua alma se orienta naturalmente em direção a Deus. Deseja estar com Ele, mas ao mesmo tempo percebe que ainda há imperfeições, ainda há apegos ao pecado, ainda há áreas que precisam ser purificadas antes de poder entrar na presença total da santidade absoluta de Deus. E nesse reconhecimento, a própria alma escolhe ir ao purgatório, não como castigo, mas como purificação necessária, como limpeza final antes de poder entrar no banquete celestial. Mas se você viveu em pecado mortal, se rejeitou Deus conscientemente, se escolheu o pecado grave sabendo que era, se morreu sem arrependimento, então naquele momento de iluminação total, a sua alma percebe a gravidade horrível do que escolheu e a santidade perfeita de Cristo que está ali presente. É tão incompatível com seu estado de pecado não arrependido, que você experimenta essa presença não como amor e luz, mas como fogo abrasador, como algo insuportável do qual quer fugir.
e é sua própria alma naquele estado de rejeição a Deus, que se afasta da luz, que escolhe a escuridão, que se condena ao inferno. Deus não te empurra para o inferno, é você quem não consegue suportar estar na presença da santidade porque escolheu se identificar completamente com o pecado. É como uma pessoa que viveu na escuridão durante anos e de repente é exposta à luz brilhante. A luz não é má, mas seus olhos danificados não conseguem tolerá-la e buscam desesperadamente voltar à escuridão. E esta é uma das verdades mais terríveis sobre o inferno. Não é tanto que Deus te castigue, te enviando para lá, é que você mesmo se formou de tal maneira por suas escolhas livres durante a vida, que já não é mais capaz de amor, de arrependimento, de desejo de Deus. Você se tornou tão duro, tão fechado, tão identificado com seu pecado, que quando finalmente vê a verdade total, ao invés de se quebrantar e se arrepender, você se endurece ainda mais, rejeita com ainda mais veemência e afunda voluntariamente na escuridão eterna. E deixa eu parar aqui porque isso é absolutamente crucial que você entenda. O destino eterno que você experimenta nesse julgamento particular não é arbitrário, não é Deus sendo caprichoso ou cruel. É o resultado natural e lógico de suas próprias escolhas livres acumuladas durante toda a sua vida. Cada decisão que você toma, cada pecado que comete ou virtude que pratica, cada vez que diz sim ou não à graça de Deus, você está formando sua alma, está criando o tipo de pessoa que vai ser eternamente. E quando chega aquele momento da morte, quando já não há mais tempo para mudar, quando acabou o seu período de prova, sua alma já está formada de certa maneira, e essa forma determina naturalmente para onde você se dirige. É como um rio que flui pelo leito que se formou. A água não escolhe conscientemente cada vez, simplesmente segue o leito que está ali. Assim sua alma, formada por décadas de escolhas, flui naturalmente em direção ao destino que corresponde à forma que você lhe deu. Por isso os santos sempre enfatizavam a importância da morte feliz, de estar preparado espiritualmente o tempo todo, porque você não sabe quando vai chegar a sua hora. Por isso rezavam constantemente: Jesus, Maria e José, vos dou meu coração e minha alma, pedindo que quando chegasse aquele momento crítico, estivessem em estado de graça, estivessem preparados, estivessem prontos. Se você está achando este conteúdo importante, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Compartilha também com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Vamos continuar essa conversa fundamental. Agora deixa eu te falar sobre algo que muitos perguntam. O que acontece com as pessoas que morrem repentinamente, sem oportunidade de se confessar, de se arrepender, de se preparar? Um acidente fatal, um infarto súbito, um assassinato significa automaticamente condenação se a pessoa estava em pecado mortal? E aqui a teologia é complexa, mas esperançosa. Deus, em sua misericórdia infinita, pode oferecer nos últimos microsegundos de consciência, antes da morte completa, uma graça especial de iluminação, onde a alma vê a realidade de sua situação e tem a oportunidade de um ato perfeito de contrição, de arrependimento genuíno, ainda que não haja tempo físico de se confessar formalmente. Santa Faustina escreveu em seu diário que Jesus lhe revelou que ele oferece esta graça a todas as almas no momento da morte. Uma última oportunidade de aceitar sua misericórdia, mas o terrível é que muitas almas endurecidas por anos de pecado, de rejeição a Deus, mesmo naquele momento final rejeitam aquela graça, preferem seu pecado e se condenam voluntariamente. E isso me leva a algo importantíssimo que quero que você entenda sobre essa primeira hora depois da morte. O que você experimenta nessa hora está diretamente determinado por como você viveu durante décadas antes. Não é um evento isolado onde você pode de repente mudar tudo no último segundo se viveu toda uma vida rejeitando Deus. É a culminação, o resultado final, a colheita do que você semeou durante anos. Se você cultivou uma relação com Deus durante sua vida, se frequentou os sacramentos, se orou regularmente, se lutou contra o pecado, ainda que às vezes caísse, se buscou perdão quando falhou, então, quando chegar aquele momento da morte, você vai ter recursos espirituais acumulados, vai ter uma história com Deus que te dá confiança, vai ter hábitos de graça que fazem com que sua alma
naturalmente se oriente em direção a Ele, mesmo naquele momento crítico. Mas se você ignorou Deus durante décadas, se não rezou, se não se confessou em anos, se viveu em pecado grave e habitual, se endureceu o seu coração contra a voz dele constantemente, então quando chegar aquele momento você vai estar espiritualmente nu, sem recursos, sem relação com Deus, que possa invocar, e vai estar em perigo mortal de condenação eterna. Por isso Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, escreveu que a perseverança final, a graça de morrer em estado de graça, é o dom mais importante que podemos pedir a Deus, mais importante até do que a saúde, do que a prosperidade, do que qualquer outra coisa. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro se você perde sua alma? Se chega aquele momento final e percebe tarde demais que desperdiçou sua oportunidade de salvação. E agora deixa eu te falar sobre o que acontece depois desse julgamento particular no resto dessa primeira hora crítica, dependendo do destino determinado no julgamento. Se a alma é julgada digna do céu, se não tem dívidas pendentes de purificação, experimenta o que os santos descrevem como um êxtase indescritível. De repente você vê Deus face a face, não através de símbolos ou em espelho escuro, como dizia São Paulo, mas diretamente com visão beatífica. E essa visão de Deus, em sua essência, em sua glória infinita, em sua beleza perfeita, em seu amor sem limites, é uma experiência tão avassaladoramente jubilosa que todos os prazeres da terra juntos não são nem uma milionésima parte de um segundo daquele júbilo. E naquele momento você entende tudo. Vê o propósito de todo o sofrimento que experimentou em vida. Vê como Deus estava operando mesmo nos momentos mais escuros. Vê como cada pequeno ato de amor que você fez tinha valor eterno. Vê reunidos todos os seus entes queridos que chegaram antes ao céu. Vê os santos que você venerou. Vê a Virgem Maria em sua glória. Vê os anjos em adoração perpétua e se une àquele coro celestial em louvor eterno, em júbilo que nunca termina, em paz perfeita, em amor sem condições nem fim. Mas se a alma precisa de purificação, se ainda há apegos ao pecado, se há dívidas temporais a pagar, então nessa primeira hora depois da morte, a alma entra no purgatório. E o purgatório não é um lugar físico como imaginamos. É um estado, é um processo de purificação que pode parecer muito longo, embora objetivamente possa ser instantâneo porque o tempo não existe lá como aqui. E essa purificação é descrita por quem teve visões disso como um fogo que queima, mas não é fogo físico porque a alma ainda não tem corpo. É um fogo espiritual que queima tudo o que não é amor puro, tudo o que não é santo, todo o resíduo de pecado, de egoísmo, de apego desordenado a coisas criadas. E esse processo é doloroso a nível espiritual. É como cirurgia da alma sem anestesia, mas ao mesmo tempo há júbilo porque a alma sabe que isso é temporário, que está a caminho de Deus, que eventualmente essa dor terminará e ela entrará na glória eterna. E no purgatório a alma está consciente de várias coisas. Primeira, de sua própria impureza que precisa ser queimada. Segunda, do amor infinito de Deus que mesmo naquele estado de purificação a sustenta, a ama e está esperando por ela. Terceira, da necessidade absoluta daquela purificação, porque sem ela não poderia entrar na presença total de Deus. E quarta, das orações que os vivos estão oferecendo por ela, orações que aliviam seu sofrimento, que encurtam seu tempo de purificação, que são como água fresca no deserto, e isso é absolutamente crucial que você entenda. As almas no purgatório não podem fazer nada por si mesmas. Seu tempo de mérito terminou com sua morte, mas nós que ainda estamos vivos, podemos fazer muitíssimo por elas. Com nossas orações, com nossas missas, com nossos sacrifícios, cada rosário que você reza por uma alma no purgatório, cada missa que oferece por ela, cada ato de caridade que faz em nome dela, encurta seu tempo de purificação, alivia seu sofrimento, aproxima mais rápido da glória do céu. Mas se a alma é condenada, se o julgamento particular determina que morreu em pecado mortal sem arrependimento, então nessa primeira hora depois da morte experimenta o começo do inferno. E o inferno, deixa eu ser muito claro, não é mitologia, não é metáfora, não é apenas separação de Deus em sentido abstrato.
É um lugar real de tormento eterno. É o destino terrível, mas real, de quem escolheu livremente rejeitar Deus durante sua vida. E a primeira coisa que a alma experimenta ao entrar no inferno é o que os teólogos chamam de pena de dano, que é a perda total de Deus, a ausência completa de sua presença, de seu amor, de sua luz. E esta perda é a pior tortura imaginável, porque a alma foi criada para Deus, para estar em comunhão com Ele. E quando isso se perde para sempre, é como se arrancassem a parte mais essencial do seu ser. E você fica com um vazio insuportável, uma sede que nunca pode ser saciada, uma fome que nunca pode ser satisfeita, uma dor que nunca diminui. E além da pena de dano está a pena de sentido, que é o tormento ativo que as almas sofrem no inferno. A Escritura fala de fogo eterno, de verme que não morre, de choro e ranger de dentes, de trevas exteriores. E embora essas descrições possam ser parcialmente metafóricas, porque estamos tentando descrever realidades espirituais com linguagem material, a realidade que representam é terrível. Há sofrimento real, intenso, insuportável, que nunca termina, que nunca diminui, que dura por toda a eternidade sem esperança de alívio ou escape. E talvez o aspecto mais terrível do inferno é que a alma já completamente endurecida em sua rejeição a Deus não se arrepende mesmo em meio ao tormento. Não é que queira sair e Deus não deixe, é que sua vontade está tão pervertida, tão fixada no mal, que mesmo vendo as consequências terríveis de suas escolhas, continua odiando Deus, continua amaldiçoando, continua rejeitando. É uma tragédia eterna de uma liberdade humana que foi usada para a autodestruição permanente. E deixa eu ser brutalmente honesto com você. É possível que pessoas que você conhece, que talvez ame, estejam no inferno agora mesmo. Pessoas que morreram em pecado mortal sem se arrepender, que rejeitaram todas as oportunidades de conversão que Deus lhes deu durante a vida, que endureceram seus corações até o último momento e estão lá por sua própria escolha. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele respeitou a liberdade delas, mesmo quando usaram essa liberdade para rejeitá-lo eternamente. E isso deveria te aterrorizar o suficiente para mudar como você vive hoje, para levar a sério sua vida espiritual, para parar de brincar com o pecado como se não tivesse consequências eternas, porque você vai morrer, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, mas você vai morrer. E quando morrer, vai experimentar tudo o que descrevi nesta hora, e seu destino eterno vai ser determinado, e não haverá segunda chance, não haverá apelação, não haverá maneira de mudar o que sua vida na terra já determinou. E agora, depois de explicar tudo isso, deixa eu te dar instruções práticas, urgentes, sobre como se preparar para aquele momento crítico. Como garantir que quando chegar sua hora, quando você experimentar essa primeira hora depois da morte, esteja pronto, esteja em graça, esteja preparado para encontrar Cristo como Salvador e não como juiz. Primeiro, mantenha sua alma em estado de graça permanente. Isso significa confessar seus pecados mortais imediatamente. Não viver nem um dia em pecado grave. Se você cai em pecado mortal, vá ao confessionário o mais rápido possível. Não espere, não adie, porque você não sabe se terá amanhã. Cada dia que você vive em pecado mortal é um dia que, se morrer, vai direto para o inferno. E isso deveria te aterrorizar o suficiente para te arrastar ao confessionário, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja vergonhoso. Segundo, reze diariamente, pedindo a graça da perseverança final, pedindo que quando chegar a sua hora você esteja preparado, esteja em graça, esteja pronto. Há uma oração linda que você pode fazer cada noite. Jesus, Maria e José, assisti-me em minha última agonia. Jesus, Maria e José, convosco descansa em paz minha alma. Essa oração simples, rezada diariamente, invoca a proteção da Sagrada Família para seu momento de morte. Terceiro, viva cada dia como se fosse o último. Não no sentido de viver irresponsavelmente, mas no sentido de ter suas contas com Deus em dia, de não deixar conflitos sem resolver, de não carregar rancores, de manter sua consciência limpa. Os santos viviam com essa consciência da morte constantemente presente, não de maneira mórbida, mas de maneira que os fazia valorizar cada momento,
Aproveitar cada oportunidade de amar, de servir, de crescer em santidade. Quarto, receba os sacramentos frequentemente, especialmente a Eucaristia, que é viático, alimento para a jornada final. Cada vez que você comunga, está fortalecendo sua alma, está recebendo graça que vai te sustentar no momento da morte. E, se possível, quando chegar sua última doença, receba os últimos sacramentos: confissão, unção dos enfermos, viático. Esses sacramentos preparam especificamente a alma para aquele trânsito final. Perdoam pecados, dão força para enfrentar a morte, protegem contra ataques finais do inimigo. Quinto, tenha devoção especial à Virgem Maria sob seu título de Auxiliadora dos Moribundos ou Boa Morte. Consagre-se a ela, pedindo que esteja presente em sua hora de morte para te defender, para interceder, para te apresentar diante de seu Filho. Há incontáveis testemunhos de pessoas que no momento de morrer viram a Virgem Maria ali presente. E aquela presença lhes deu paz, lhes deu força, lhes deu confiança para dar aquele passo final. Sexto, cultive a amizade com seu anjo da guarda durante sua vida, para que quando chegar aquele momento final, você o conheça. Confie nele, permita que ele te guie, reze para ele diariamente, peça proteção, agradeça seu cuidado constante, e essa relação cultivada durante anos vai ser inestimável quando chegar o momento da morte e aquele anjo se tornar visível para te escoltar para o outro lado. E sétimo, medite regularmente nas 4 últimas coisas: morte, julgamento, céu e inferno. Não para te deprimir, mas para manter perspectiva eterna, para lembrar que esta vida é preparação para a eternidade, para não perder tempo com bobagens enquanto negligencia sua alma. Os santos faziam esta meditação frequentemente, e isso lhes dava clareza sobre o que realmente importa versus o que é trivial. E agora, se esta mensagem te comoveu, se você percebeu que não está preparado para aquele momento que inevitavelmente vem, te peço que haja hoje, agora, sem demora. Inscreva-se nesse canal para continuar recebendo ensinamentos que preparam sua alma para a eternidade. Deixe seu like para que mais pessoas escutem estas verdades que podem salvar almas do inferno eterno. E, acima de tudo, compartilhe esta mensagem. Compartilhe com urgência, porque há pessoas morrendo hoje sem preparação. Há almas caindo no inferno neste momento porque ninguém as alertou, porque ninguém lhes ensinou o que realmente espera depois da morte. E você pode ser instrumento de salvação compartilhando esta verdade, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja aterrorizante, porque é melhor que alguém se assuste agora e se prepare do que viver confortavelmente na ignorância e acordar no inferno eterno. E te deixo com esta verdade final, que espero fique gravada em você para sempre. Você vai morrer. Não é possível evitar. E quando morrer, vai experimentar tudo o que descrevi nesta hora. E aquele momento vai determinar seu destino eterno. Então a pergunta não é se você vai morrer. A pergunta é: você está pronto? Se você morresse esta noite, onde passaria a eternidade? E se a resposta te dá medo, se você não tem certeza, se sabe que sua vida espiritual está em desordem, então hoje é o dia de mudar, hoje é o dia de se arrepender, hoje é o dia de voltar para Deus com todo o seu coração, porque amanhã talvez seja tarde demais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.